Amigo, por favor, inscreva-se. Um segundo para você. Um grande gesto para mim. Eu estava no meio do meu turno de plantão noturno no Hospital Glenbrook, quando meu celular vibrou com uma mensagem da minha mãe. Passe aqui e pegue a velha gaveta do porão. Homens crescidos deveriam guardar as receitas da casa. Sem saudação, sem pergunta. Só aquele tom de sempre. Eu tinha 31 anos. Meu nome é Colin. Técnico em radiologia. Morava em Soy, Illinois. Tentando juntar dinheiro para comprar um condomínio que eu nunca chegaria a comprar. Haley, minha namorada na época, olhou por cima do meu ombro e riu. Ela acha que você cozinha, disse. Eu deveria filmar você se atrapalhando com um copo medidor. O seu histórico de pedidos no Uber Eats tem mais variedade do que seu armário de temperos. Eu respondi, então mantenha a câmera pronta. Caso isso vire um documentário de família. Caroline, ela odiava ser chamada de mãe depois dos 16 anos. Morava em um cul-de-sac tranquilo, em Northbrook. O gramado dela era cortado com agressividade, as persianas sempre um pouco perfeitas demais. Quando chegamos, a casa parecia congelada no tempo. Lá dentro, ela fez aqueles beijos falsos na bochecha, os lábios mal tocando o ar. Pearl diz. Canto de trás, perto do aquecedor. Não faça bagunça. O mesmo tom que ela usou no dia em que me encontrou chorando aos 12, e perguntou se eu estava tentando fazer cena. Kenneth, o marido dela, não meu pai, resmungou da poltrona e nem levantou os olhos. O volume do game show estava alto o suficiente para cobrir qualquer conversa real. Nada de novo ali. O porão estava mais frio do que eu lembrava. Humidão, como people que desfaz nas bordas. A luz piscou uma vez, depois estabilizou. Segui as instruções dela e encontrei a coisa. Um arquivo metálico amassado e enferrujado, encostado na parede de cimento. Etiquetas de fita adesiva descascando. Recibos. Impostos da 1997 a 2002. Diversos. Puxei a gaveta de baixo, e ela travou pela metade. Me agachei, forcei com uma chave de fenda que encontrei em uma lata de tinta velha, e finalmente consegui soltar. Rangeu como um animal morrendo. Haley gritou lá de cima, se quebrar fica pra você. Eu não respondi, só arrastei o gabinete inteiro escada acima, uma mão embaixo para evitar que entortasse. Caroline não estava na cozinha. Kenneth aumentou um pouco o volume da TV. Coloquei o armário no chão perto do balcão, esperando cartões de receita engordurados com a caligrafia quadrada de Caroline, e anotações como sem pimenta, Kenneth odeia. Mas, em vez disso, a pasta equivocada continha um envelope pardo grosso, estufado com fotos presas por elásticos, algumas fitas VHS e um caderno espiral. Haley se aproximou, seu instinto de repórter já aceso. Ela alfabetizou as receitas de bolo de carne. Eu puxei a primeira foto. Mostrava um garoto de jardineira Oshkosh, parado num gramado segurando uma caixinha de suco. Meu estômago se contraiu. Ele parecia comigo, uns 5 anos de idade talvez, mas a casa atrás não era nossa. E a caixa de correio tinha outro número. Virei a foto. Data de 13 de julho de 1991. Sem legenda, só o código do laboratório de revelação no canto. Haley estreitou os olhos. Colin, veja mais. Comecei a espalhar as fotos pelo balcão, organizando por envelopes de laboratório, datas, códigos. Os anos não batiam com onde estávamos morando naquela época. Nada fazia sentido. Foi então que vi um recibo escondido atrás de um lote de fotos foscas. Kipring 1 hora, datado do dia anterior à minha festa de 5 anos. Iniciais manuscritas. CR. O sobrenome de solteira de Caroline era Ramsay. Antes de mergulharmos, deixe seu país ou cidade nos comentários. Vamos ver de onde todos estão acompanhando hoje. Obrigado. Certo, vamos entrar na história. Algo dentro do meu peito afundou. Frio, pesado. Olhei para Haley. Comece a filmar agora.
Ela não hesitou, ergueu o celular e apertou o botão de gravação. Mãos firmes, como se estivesse cobrindo uma cena de crime. O caderno não tinha receitas. Eram anotações. Páginas pautadas com a letra precisa de Caroline. Meu nome, meus padrões de sono, pesadelos, registros de dosagem de Bonadel. Kenneth tossiu atrás de nós, viu as fotos espalhadas e parou. Seus olhos fixaram em uma em que eu aparecia com um homem que eu não reconhecia, e então desviaram rápido. Foi aí que percebi que ele já tinha visto aquilo antes. Talvez não tudo, mas o suficiente. Virei para Haley. Filme cada página do caderno. Frente e verso. Ela assentiu, tocou a tela para tirar fotos enquanto o vídeo rodava, e eu voltei para a pasta. Já não estava caçando receitas. Estava procurando o que Caroline não queria que eu encontrasse. Organizei as fotos por ano na mesa da cozinha dela, empurrando de lado o vaso estúpido de flores falsas como se não importasse mais. Impressões brilhantes, cantos enrolados, alinhadas em fileiras. 90, 91, 92. Conferi o código de cada envelope, o carimbo do mini laboratório, as datas manuscritas no verso e a tinta firme de Caroline. Nada coincidia com onde moramos naqueles anos. Nem de perto. Haley ficou em pé ao meu lado, o celular ainda gravando em silêncio mas atenta. Voltei à pasta e algo escorregou. Papel grosso, beige. Abri e congelei. Meu primeiro nome estava certo. O do meio também. Mas o sobrenome, completamente diferente. E a data de nascimento, 4 meses errada. O local de nascimento, uma cidade industrial na qual eu nunca pus os pés. Li de novo. Não mudou. Minha mão ficou suada contra o certificado. Haley se aproximou e leu devagar os nomes dos pais biológicos, Lucas e Danica Stavanovic. Nomes com vogais empilhadas como se tentassem barrar a porta. Minhas mãos tremiam. Sentei na cadeira mais próxima e encarei o chão de fórmica como se ele pudesse me explicar algo. Respirei como ensino pacientes em exames de ressonância. 4 segundos inspirando, segurar 4, 6 soltando. Não adiantou. Haley, falei, ligue para o 911. Ela hesitou um segundo. Colin, agora, gritei. Diga que podemos estar diante de um sequestro interestadual. Peça um supervisor. Continue filmando. Ela assentiu e começou a digitar no celular. Enquanto ela falava, continuei vasculhando. Encontrei um recorte amarelado, dobrado e desdobrado muitas vezes. A manchete dizia: menino desaparecido em festa de aniversário. Família implora pelo retorno. A foto mostrava uma criança usando uma coroa de papel, rindo. Olhos brilhando. Meus olhos. Meu peito se apertou. Eu usava uma coroa parecida em uma foto que Caroline mantinha na geladeira por anos. Outro envelope tinha tiras de contato de um rolo de filme. 6 imagens seguidas, todas em um parquinho que eu não reconhecia. Virei. Quick Print e Hora. Agosto de 1991. Rabiscado em tinta. Cópias. Ok. C. O mesmo C elegante do primeiro recibo. Não esperei. Peguei meu celular, liguei para a lista telefônica da cidade indicada no certificado de nascimento. Consegui conexão com uma padaria da rua listada em um dos envelopes. Sova idiota, desesperado. Uma mulher atendeu com forte sotaque do leste europeu, e a alegria cansada de quem esteve em pé o dia todo. Perguntei: a senhora se lembra da família Stavanovic daquela época? Houve uma pausa, longa o suficiente para me dar um nó no estômago. Depois ela disse: todos conheciam. Eles perderam um menino, um menininho. Foi triste. Ouvi barulho de papel. Ela disse que ainda guardava o calendário de encomendas de bolo daquele verão. Isso já bastava. A atendente do 911 entrou na ligação pelo celular de Haley. Pode nos dizer o que está vendo? Aproximei-me e falei alto, firme. Meu nome é Colin Ramsay.
mas encontramos documentos sugerindo que eu sou o menino desaparecido. O da reportagem. Acho que fui levado. Kenneth apareceu na porta da cozinha, olhos fixos no celular de Haley. Sua boca se abriu como se fosse dizer algo. E disse: Carl. Ele tentou corrigir, mas era tarde. Não era meu nome. Saiu como reflexo, como se fosse um nome que já usara antes. Um nome do caderno. Olhei fixamente para ele e apontei para o fogão. Haley, filme o relógio da cozinha. Pegue a hora no vídeo. Eu não confiava em nada que não estivesse gravado agora. Ela girou a câmera até o relógio, depois para o balcão coberto de fotos e pastas. Eu estava de luvas amarelas de lavar pratos que peguei debaixo da pia, meio de brincadeira quando toquei a pasta pela primeira vez. Mas agora serviam para manter as evidências limpas. Peguei tudo, disse ela. Relógio, fotos, recibo, caderno. A atendente pediu que ficássemos ali. Um policial viria em breve e notificaria as autoridades federais conforme necessário. Não saiam do local. Eles realizaram uma breve entrevista no local, fotografaram os documentos e, após uma ligação de verificação com a unidade de registros do estado, pediram que os acompanhasse mais tarde para uma confirmação presencial. Eu não vou a lugar nenhum, respondi. Haley estendeu a mão e apertou meu ombro, firme. Você está fazendo tudo certo, disse em voz baixa, antes de voltar a filmar os documentos. Ela se movia devagar, cuidadosa, fotografando os carimbos dos laboratórios e os versos dos envelopes, como se fosse seu segundo instinto. Eu continuei ali, encarando a certidão de nascimento nas minhas mãos enluvadas, lendo a data errada repetidamente, como se pudesse forçar a coincidir com o que eu acreditara por 31 anos. Caroline havia feito bolos em um dia diferente. Mandava cupcakes para a escola nesse mesmo dia. Me dava presentes embrulhados em papel de loja de departamento nessa data. Sempre que eu perguntava sobre minhas fotos de bebê, ela dizia: Você foi um bebê difícil. Não tiramos muitas. Sempre que eu questionava por que não lembrava do jardim de infância, ela respondia: Isso é normal. Não insista. Kenneth não saiu da porta. Os olhos dele pareciam vidrados, como se tivesse engolido a língua. Mas eu não ligava se ele chorasse ou desmoronasse. Ele sabia de algo. Sempre soube. As sirenes estavam cada vez mais próximas. Haley fez uma tomada ampla da cozinha, afastou a câmera e pegou Kenneth no quadro. Ela não se abalou quando ele saiu da cena. Meus dedos coçavam para rasgar aquela pasta em pedaços, mas não o fiz. Ainda não. Eu sabia o que contaminação significa em julgamentos. Evidência importa, sequência importa, carimbos, tinta, peso do papel. Eu já havia feito relatórios de cadeia de custódia suficientes no hospital para saber o que sustenta e o que desmorona em tribunal. Sentei-me novamente com força, olhando para a coroa no recorte de jornal e tentando lembrar o que vinha depois. Balões, bolo, uma câmera. Nada vinha. Apenas um ruído branco. Mas uma coisa eu sabia com certeza: aquilo não estava acabado. Nem de perto. A porta dos fundos rangeu como sempre, só o suficiente para chamar atenção sem parecer quebrada. Caroline entrou carregando tesouras de jardim em uma mão enluvada e um balde de aparas na outra. O sorriso dela estava no ponto, educado, educadinho demais, sem calor algum. Então ela viu a cozinha. Fotos por toda parte, minhas mãos com luvas, Haley filmando, a pasta aberta em cima da toalha de mesa perfeita. Ela não piscou. Os olhos mal pararam sobre o recibo, o caderno, a certidão de nascimento. Apenas um lampejo, depois nada. Colocou as tesouras no balcão como se fosse lavar as mãos para o almoço e disse: Você era infeliz naquela época. Eu consertei. Eu não me mexi. Haley, pegue ela em quadro completo. Ela deslizou a câmera devagar, estável como sempre, e eu olhei direto para Caroline. Você trabalhava em um laboratório de fotos de 1 hora, não trabalhava. Ela deu de ombros, um meio sorriso ensaiado,
o mesmo que usava ao devolver uma blusa com etiqueta na loja. Todos tinham trabalhos extras nos anos 90. Não era crime fazer cópias. Um dia antes de um menino desaparecer na festa de aniversário, rebati. Levantei o recibo. Suas iniciais estão aqui. Você assinou as duplicatas. Kenneth entrou na sala como se tivesse lembrado de repente que morava ali. Parecia um homem que percebeu que havia perdido a saída da estrada 5 quilômetros atrás. Você disse que foi pela agência, murmurou olhando. Fixament para Carolyn. Ela nem o encarou. Você teria concordado se eu tivesse dito a verdade, retrucou. As sirenes já estavam na rua, baixas, controladas, diminuindo a velocidade. A luz azul piscava na janela da frente. Pneus rangendo na brita que Carolyn sempre fazia eu alinhar. Coloquei-me entre ela e a pasta, ainda segurando o recibo. De onde você tirou as fotos de antes da festa? Ela suspirou como se explicasse uma troca de mercadoria no mercado. Os pais dele trouxeram os rolos para revelar. Eu fiz um conjunto para nós. Ele tinha os olhos do meu pai. Era destino. Haley não disse nada, só apertou mais o celular. Deu zoom no rosto de Carolyn, captando cada palavra. O primeiro policial a entrar foi calmo, olhos atentos. Eu avancei antes que Carolyn pudesse inventar uma história. Preservamos as provas. Nada foi mexido desde que ligamos. O vídeo está rodando. Precisamos de kits de coleta, sacos de evidências. Documentem tudo, por favor. Isso chamou a atenção dele. Você é policial. Técnico em radiologia. Já trabalhei com cadeia de custódia em casos hospitalares. Sei o que vale em tribunal. Ele assentiu uma vez e fez sinal para o segundo policial começar a catalogar. Carolyn permaneceu imóvel enquanto eles circulavam, mas a calma dela começava a se desfazer. Vi isso quando ela olhou para o caderno espiral, páginas abertas com registros de dosagem e anotações sobre meus padrões de sono, meus medos, até meus sonhos. Haley bateu o dedo na página suavemente. Você dopava ele com Benadryl? Perguntou, a voz afiada. Carolyn tentou parecer ofendida. Ele tinha alergias. Você escreveu que era para fazê-lo dormir mais, rebateu Haley, não para ajudá-lo a respirar. O ambiente mudou. Ninguém estava brincando. Virei-me para o oficial sênior, agora acompanhado de mais 2. FBI, pelos casacos. Há uma fita VHS na gaveta. A etiqueta diz Snow Day Show. Turma da senhorita. R. Jardim de infância. Carolyn revirou os olhos. Ele nem lembra disso. Nada disso importa. Não dá para acusar alguém por um sonho. Isso não é da sua conta, respondeu o agente. O tom dele não mudou, mas a mão foi direto às algemas. Dê um passo à frente, por favor. Ela não resistiu. Apenas olhou uma vez para Kenneth, e ele desviou como sempre. Prenderam suas mãos atrás das costas. O estalo do metal ecoou na cozinha silenciosa e perfeita. Enquanto liam seus direitos, ela me encarou com o mesmo rosto que fazia quando era pega mentindo sobre cupons. Lábios apertados, superior, irritada. Disse, nós demos tudo a você. Você tinha roupas, escola, segurança. Nunca passou fome. Demos mais do que eles poderiam. Dei um passo à frente e mantive a voz firme. Você roubou o que não era seu. Ela não respondeu. Foi escoltada, um agente de cada lado. As luvas de jardim ainda em suas mãos. Kenneth desabou em uma cadeira, sem ossos. Seus olhos pousaram na certidão de nascimento, mas não focaram. Você sabia, eu disse. Me chamo de Carl. Me disseram para não fazer perguntas, murmurou. Ela disse que foi por uma agência. Que os papéis. Você não fez perguntas porque não queria respostas. Ele levantou o olhar, os olhos úmidos e vazios. Eu não queria perder o que tínhamos. O que vocês tinham era uma mentira. Haley tocou minhas costas de leve. Colin,
disse apenas, o suficiente para me trazer de volta. Os agentes estavam ensacando o caderno, as fotos, a fita. Um deles perguntou se tínhamos cópias limpas das filmagens. Haley entregou um pendrive que havia preparado durante a chamada. Continuidade total, disse. O relógio aparece no quadro em 2 ângulos. O oficial assentiu. Você fez tudo certo. Observei enquanto selavam o recibo, o envelope com dupes. Ok. C. As páginas sobre meus sonhos. Meu estômago virou quando vi a palavra papel de parede, rabiscada ao lado de padrão de margarida. Eu nunca contei isso a ninguém. Era um lampejo de um sonho que pensei ter inventado. Uma cozinha que via na minha cabeça quando ficava doente criança. Olhei para Kenneth. Ele não disse mais nada. Um agente ficou para trás, disse que entrariam em contato sobre a fita VHS, e pediu que eu anotasse tudo o que lembrava sobre Caroline, sobre o que ela dizia quando eu era pequeno, sobre aquele Snow Day Show. Eu disse que faria. Não me sentei. Não conseguia. Haley tirou as luvas e finalmente parou de filmar. Suas mãos estavam vermelhas de tanto segurar o celular. Ela entrelaçou os dedos nos meus. Eu deixei. Lá fora, Caroline estava sendo colocada dentro da viatura. Sua boca se movia, mas as janelas estavam fechadas. Eu já não me importava com o que ela dizia. A porta se fechou com um clique. Ela agora era problema de outra pessoa. Autorizaram Haley a me acompanhar como pessoa de apoio. O carro seguiu em silêncio absoluto. Haley estava ao meu lado, 2 agentes do FBI na frente. Ninguém perguntou como eu estava me sentindo. Eu agradeci por isso. Eu não saberia o que responder. Paramos em frente a uma casa pequena, quadrada, em Hammond, Indiana. Revestimento de vinil, amarelo claro, jardim baixo e arrumado, um banco de pedra ao lado da caixa de correio amassada. Os números estavam tão gastos que o 4 parecia um torto. O agente do banco do passageiro disse: confirmamos o endereço e eles concordaram em nos receber. Segui-os pela calçada. Minhas mãos não tremiam, mas minhas pernas estavam rígidas, como se meu corpo já soubesse de algo que minha mente ainda não tinha alcançado. Haley permaneceu logo atrás, perto o bastante para que eu ouvisse sua respiração. A porta se abriu antes mesmo de batermos. Ela era menor do que eu esperava. Minha mãe verdadeira tinha fios prateados nos cabelos escuros e farinha nas mãos, até os pulsos, como se estivesse amassando pão. Não chorou, não me abraçou, apenas me olhou e disse: você está aqui. 3 palavras. Suaves como um sopro. Como uma oração que não precisava de resposta. Dentro, cairava a fermento e canela. A cozinha era exatamente a dos meus sonhos. Não parecida. Idêntica. Papel de parede de margaridas. Cortinas quadriculadas azul e branco. Uma mesa de madeira com um canto lascado, como se alguém tivesse batido repetidamente uma lancheira metálica ali. Entrei e parei, sem conseguir fingir compostura. Minhas pernas cederam na cadeira antes mesmo de perceber que estava sentado. Um homem estava perto do fogão, mais alto e mais magro do que eu, mas com as mesmas sobrancelhas pesadas e o mesmo terceiro dedo torto. Nem estava descalço, mas eu sabia. Eu sabia. Ele também não correu. Apenas disse meu verdadeiro primeiro nome. Disse como se o tivesse dito milhares de vezes. Baixo, cuidadoso, ainda incerto. Eu não respondi de imediato. Ouvi e registrei, mas minha boca não abriu. Esse momento me assombrou por dias depois. Eu odiava aquela pausa. Odiava que meu próprio nome não soasse meu ainda. No balcão havia uma forma de vidro ainda quente. O cheiro me atingiu mais do que eu esperava. Fazemos isso todos os anos, minha mãe disse com suavidade. Para o seu aniversário. Strudel der Mixa. Você adorava quando tinha 4 anos. Olhei para aquilo como se pudesse me responder algo que eu não sabia. Não me lembro, disse. Queria me lembrar. Mas não.
Meu pai se sentou à mesa, mãos entrelaçadas como se preparasse para um julgamento. A memória pode ser reconstruída, disse. A verdade é um bom alicerce. Um dos agentes avançou. Eles mantiveram uma fita VHS que gostaríamos que você visse. Você mencionou que havia uma etiqueta na gaveta. Snow Day Show, Turma da Senhorita R. Concorday. Trouxeram um aparelho combo, ainda funcionando. Quase sem poeira nas aberturas. Minha mãe o limpou com o avental, como se fosse sagrado. O vídeo era granulado. A imagem pulava a cada poucos minutos. As cores desbotadas. Mas eu estava ali no centro, com um chapéu de floco de neve de papel, cantando fora do tom e acenando para alguém no fundo. Haley filmou a tela com autorização. Minha voz atravessava o chiado, fina, trêmula, mas minha. Então vieram os créditos finais. Os nomes rolavam devagar. E lá estava. O sobrenome de solteira da minha mãe. Claro, nítido. Aquele que Caroline sempre evitara perguntas. O que eu nunca vira em documento algum crescendo. Eu lembro da música, falei sem pensar. Não das palavras, mas da melodia. Haley virou para mim, surpresa. Minha mãe apenas sorriu e assentiu. Depois trouxeram uma caixa de sapatos, simples, mas pesada de tempo. Dentro, cartões de índice, dezenas deles, todos escritos à mão. Tinta azul, letras maiúsculas, como se estivessem documentando algo importante. Escrevemos tudo o que conseguíamos lembrar de você, disse meu pai. Fatos, os reais de antes. Peguei um cartão. Você chamava o aquecedor de dragão. Outro dizia, você quebrava ovos com as duas mãos. Outro, você odiava meias com costura. Eu não chorei, mas minha garganta fechou. Continuem escrevendo, pedi. Façam um todo domingo. Só um até que eu consiga casar vozes com fatos. Minha mãe pegou uma caneta imediatamente, e começou um novo cartão. O de hoje será sobre o dragão. Havia fotos também. Fotos reais. Sem duplicatas, sem carimbos falsos, sem datas adulteradas. Eu com geleia no queixo. Eu num triciclo. Eu com uma capa de chuva vermelha, mangas tortas. Uma mostrava um joelho ralado com curativo borboleta. Essa cicatriz, apontei. Você sempre disse que foi quando eu tinha 6 anos. Foi num triciclo, meu pai corrigiu. Você tinha 4. Caiu tentando correr com o vizinho. Toquei a perna por cima do jeans, bem onde a cicatriz ainda estava. Sempre achei aquela lembrança estranha. Torva. Muito cedo para a explicação que Caroline me dava. De repente, fazia sentido. Eu pensei que tinha inventado, disse. Não, respondeu. É sua. Haley continuava filmando pequenos trechos, mãos leves com a câmera. Não invadia o momento. Sabia quando recuar. Antes de irmos embora, fiquei em frente às cortinas. Eram reais, não um sonho, não uma cópia, não uma lembrança encenada. Tirei o celular, fotografei e enviei para mim mesmo com uma única palavra: começar aqui. 2 dias depois, o agente me ligou. Voz firme, mas não fria. Estamos montando a linha do tempo dela, disse. Seu olhar vai preencher as lacunas. Eu sabia o que isso queria dizer. Eles estavam construindo um caso, mas eu era o contexto. Então sentei-me na longa mesa da sala de conferências, pasta à frente, mãos enluvadas virando fotos como se fosse filme. Não lembranças, mas provas. Caroline havia trabalhado em um laboratório de fotos no verão de 91. Haley encontrou o registro numa lista de funcionários escaneada em Joliet. Meio turno, caixa, atendendo pedidos de reimpressão, etiquetando lotes. Eu quase podia imaginá-la atrás do balcão, sorriso afiado, agindo como se pertencesse ali. Ela registrava cada nome, cada evento, cada jogo infantil, cada aniversário. Centenas de fotos de vidas das quais não fazia parte. Os agentes chamavam isso de comportamento arquivístico,
como se estivesse escolhendo um catálogo. A minha chamou sua atenção. Um conjunto entregue 3 dias antes da festa. Crianças com coroas de papel, balões no quintal, bolo em forma de trem. Eu estava no centro em quase todas. Sorridente, confiante. O recibo com as iniciais CR foi o deslize que durou mais do que a mentira. No verso do envelope ela rabiscou: Dupes. Ok. C. Aquela frase desmontou toda a narrativa dela. Caroline tinha aparecido na festa com uma sacola de presentes e um sorriso ensaiado. Disse aos meus pais biológicos que era funcionária da Quick Print 1 hora, fazendo uma sessão promocional de fotos, e ninguém questionou. Naquela época, não se questionava. Você aparecia com uma câmera, e era invisível. Todos sorriam para o flash. Em algum momento depois do bolo, eu desapareci. Caroline contou a todos que eu havia me afastado, enquanto ela guardava as coisas no carro. Mas a verdade surgiu em fragmentos. Ela me pediu para ajudá-la a conferir a câmera no veículo. Eu tinha 5 anos, camiseta manchada de bolo, euforia de açúcar e atenção. É claro que fui. Queria poder dizer que não teria ido, mas crianças seguem doces e câmeras. Eu segui. Haley estava sentada à minha frente na sala de conferências, folheando novamente o caderno espiral. Ela planejou isso como um segundo emprego, disse. A estrutura aqui. Sistemas de linguagem. Os agentes concordaram. Caroline escrevia como se tivesse orgulho daquilo. Chamava de higiene da memória. Paginas e paginas. Horários de dormir cedo. Máquinas de ruído branco. Regras sobre não falar de histórias antigas. Ela forçou a mudança. De aniversário pela repetição e rotina. Eu havia dito março uma vez na cozinha das Margaridas, mas a que cresci celebrando era em julho. Ela reescreveu sua identidade programando você, disse um dos agentes. Como memória muscular, murmurou Haley. E quando não funcionava, ela o drogava. Não levantou a voz. Não precisou. Na margem de uma página do caderno, Caroline havia escrito: ele continua perguntando sobre a pré-escola. Talvez seja necessário eliminar a história da casa antiga. Como se fosse uma falha de roteiro. Quando perguntaram a ela sobre as anotações durante um interrogatório, ela deu de ombros, porque ele ficava perguntando. Haley assistia à gravação desse momento, braços cruzados, mandíbula tensa. Murmurou, claro que perguntava. Você tinha 5 anos. É óbvio que tinha perguntas. Eu tinha. Lembrava de perguntar onde estava meu urso de pelúcia. Por que não tinha fotos de bebê? Por que nos mudávamos tanto? As respostas sempre mudavam. Kenneth contou aos agentes que acreditava que era uma adoção legal, por meio de uma agência discreta. Alegava que Caroline disse ter encontrado uma indicação após um aborto espontâneo. Na gaveta havia um formulário fotocopiado com cabeçalho de agência falso, e um selo de cartório que não correspondia a nenhum registro estadual. Haley percebeu a inconsistência primeiro. Esse cartório só existe desde 1995, disse, passando o dedo sobre as linhas. É falsificação. O documento era fraco, borrado, com datas encobertas por corretivo. Os agentes registraram, ensacaram e seguiram. Depois encontraram a pasta das festas de fim de ano. Dezenas de fotos minhas, piqueniques, praias, parques, lugares em que nunca morei. Todas retrodatadas com legendas rabiscadas como Novo Bairro e Primeira Neve no cul-de-sac. Mas os carimbos do laboratório revelavam a verdade. Eram encenadas, tiradas semanas antes das supostas mudanças. 3 tinham marcações em lápis no verso, redimensionar depois. Ela havia construído uma falsa história do mesmo jeito que inventava jantares e natais felizes. O subúrbio era um cenário. As fotos, adereços. Nós, figurantes. Encontrei uma imagem minha segurando uma abóbora entalhada diante de uma casa colonial branca. Kenneth aparecia ao fundo com um ancinho. Mas a casa não era deles.
O carimbo da foto dizia outubro de 1991. Nós só nos mudamos em dezembro. Essa não era sua casa, disse Haley, mostrando. Ela estava ensaiando. Quanto mais olhávamos, mais as marcas de fita apareciam. Móveis que mudavam de lugar. Cortinas trocadas por pares idênticos. O mesmo código em mim em 3 estados diferentes. No meu trabalho, cadeia de custódia em porta. Datas, carimbos, números de lote. Você treina o olhar para ver o que pode ser provado. Apliquei essa lógica aqui. Confere o verso de cada foto. Relacionei os números de envelope aos lotes de impressão. Procurei códigos de tinta duplicados. Cada erro que ela cometeu era físico. Foi isso que sustentou os laudos. Os agentes rastrearam todas as fotos que Carolyn havia enviado para reimpressão. Algumas coincidiam com casos de desaparecidos. Outras não. Mas as minhas se conectavam direto do envelope com dupes. Ok. Sei até a lembrança da mulher da padaria. Ela havia guardado um panfleto da festa. Envio ao FBI. O panfleto mostrava o mesmo bolo em forma de trem. Meu nome verdadeiro, impresso no topo em fonte de giz de cera. Eu gosto de trens, disse baixinho, segurando o papel. Aquilo era real. Haley não falou nada, apenas passou o polegar sobre o meu. Foi suficiente. Continuei examinando as fotos, uma por uma. Era como assistir a minha própria vida através de um espelho distorcido, como se tivesse vivido em um álbum montado por outra pessoa. Ela era metódica, disse um agente. Não, respondi. Ela era obcecada. Ele assentiu. Também isso. Carolyn havia transformado a lente em arma. Usou instantâneos para costurar uma mentira com a qual pudesse viver. Não se importava com o que isso fazia comigo, apenas que eu sorrisse na imagem. Acusaram-na de 3 crimes federais: sequestro interestadual, conspiração para fraude de identidade e obstrução da justiça. Ninguém se surpreendeu quando a acusação foi oficializada. O procurador explicou tudo na coletiva. Cadeia de custodia intacta, recibos preservados, envelopes rastreados. As fotos costuravam a linha do tempo com precisão. Carolyn entrou no tribunal como se ainda fosse presidente da Associação de Pais. Cabelo arrumado, blazer engomado, sem algemas diante do júri. Seu advogado a chamou de mãe enlutada. Disse que sofrerá abortos. Alegou que teve um surto. O juiz não sorriu nenhuma vez. Kenneth aceitou acordo antecipado, omissão de crime, falha em denunciar, obstrução pelo silêncio. Sua declaração estava cheia de arrependimentos pela metade. Disse que tinha medo dela, e não sabia como encerrar a mentira uma vez iniciada. Chorou apenas uma vez. Disse que tinha medo de perder a única família que já tivera. Eu acreditei nessa parte. O medo cria covardes. E Kenneth estava com medo desde o dia em que o conheci. Haley continuou registrando tudo que era legal. Nunca ultrapassou a linha. Apenas fatos. Corredores públicos, portas de tribunal com horário filmado, entrevistas nas escadas, cliques discretos, sem comentários, documentação, não drama. Seu editor ligou na manhã seguinte à audiência. Queria a história. Com força. Discutimos no carro dela, parado em frente a uma farmácia. Eu no banco do passageiro, braços cruzados, encarando o painel enquanto ela explicava. Você já está nisso, disse. Isso pode ajudar pessoas. Alguém pode reconhecer sua própria história. Minha vida não é estudo de caso. Não estou pedindo para vender seu trauma, Colin. Estou pedindo para contar a verdade. Clara, util com limites. Se fizermos, disse, será com revisão do FBI. Redigir o que for preciso. Sem dados de localização. Sem ensinar ninguém a roubar uma criança. Haley assentiu. Sem isca para imitadores. 2 dias depois, fizemos uma declaração conjunta. Usei ambos os nomes, o legal e o de nascimento.
Eu não devia nada a Caroline, mas devia algo à verdade, algo limpo, direto. O texto que Haley escreveu não tentou suavizar nada. Sem frases sentimentais, sem citações de efeito. Ela destrinchou como funcionavam os laboratórios de fotos de uma hora nos anos 90, como qualquer pessoa com um recibo de revelação e uma desculpa podia duplicar uma vida inteira. Mostrou como o sistema falhava em enxergar aqueles que nunca chegaram a ser oficialmente considerados desaparecidos. Quando o artigo foi publicado, os e-mails vieram rapidamente. Pais, filhos, adultos que não tinham certeza de quem eram, pessoas com aniversários que não batiam, famílias com histórias de adoção cheias de lacunas. Uma mulher escreveu que sua foto de bebê não tinha código de laboratório, nem pulseira hospitalar. Um homem contou que nunca tinha visto sua certidão de nascimento original. Haley montou uma página de recursos, listas passo a passo, instruções para solicitar documentos originais, verificar envelopes de fotos por códigos de laboratório, conferir selos de cartório, cruzar datas de nascimento com registros estaduais, começar pelos detalhes. Enquanto isso, eu continuava nos turnos da noite no hospital. 2 dias após a publicação, meu supervisor me puxou para dentro de uma sala de suprimentos entre exames. Fechou a porta e me olhou como se eu fosse um equipamento novo. Eu vi a matéria, disse. Não sei se devo apertar sua mão ou oferecer licença. Preciso da rotina, respondi. Isso ajuda. Ele assentiu. Então tire todas as pausas. Meu celular não parou de tocar por uma semana. Números desconhecidos, mensagens, pessoas dizendo que tinham pressentimentos sobre sua própria infância. Alguns eram gentis, outros perturbadores. Troquei de número e dei o novo apenas ao FBI, ao hospital e às 2 famílias. Porque agora eram 2. Gostando ou não. Os dias de tribunal se arrastavam. Caroline me encarava como se eu fosse um eletrodoméstico quebrado que deveria ser devolvido. Eu encarava de volta. Não piscava. Kenneth sentava na fileira atrás da mesa de defesa quase todos os dias, olhando para os sapatos. Nunca me encarou. Nem durante depoimentos, nem durante exibição das provas, nem quando o promotor mostrou o recibo ampliado com CR rabiscado em tinta preta. A sala ficou em silêncio quando a imagem surgiu. Ninguém se mexeu. A boca de Caroline se apertou tanto que parecia que os dentes iam quebrar. Ela não olhou para a tela. Olhou para mim. Como se eu fosse ingrato. Mantive as mãos no colo. Meu polegar esquerdo batia contra o dedo, como sempre faço quando seguro emoções. O promotor foi direto. Alinhou o recibo, os envelopes de laboratório, os códigos de lote, os carimbos. Explicou a estratégia de higiene da memória de Caroline como controle ambiental coercitivo. O júri mal olhava para ela ao final. Quando o veredicto saiu, eu não comemorei. Não chorei. Apenas respirei. Passei pelas câmeras do lado de fora. Um repórter chamou meu nome. Os 2, na verdade. Colin não terminou o segundo. Eu me virei e disse o que pensava havia semanas. Não há vitória aqui. Só a verdade e o que você faz depois. Fui para casa. Haley comprou dumplings perto do tribunal. Sentamos no sofá, ainda de sapatos, e comemos em silêncio. Não era estranho, nem frio. Apenas quietude. Depois dormi como se tivesse feito um plantão duplo, profundo, sem sonhos. O setor de registros vitais ficava atrás de um vidro com cartazes desbotados sobre mudança de nome e certidões duplicadas. A atendente usava óculos presos em corrente. Pediu 2 identificações e a ordem judicial. Entreguei tudo com mãos firmes, embora paradas demais. Ela digitou rápido, teclas estalando como se tivesse feito aquilo 1000 vezes. Depois apertou imprimir. A máquina respondeu com estalos secos. Uma folha saiu, perfeita, com meu nome verdadeiro. Data de nascimento real. Cidade correta. País de verdade. Ela deslizou o papel e sorriu. Quente, mas não condescendente. Bem-vindo de volta.
Segurei. Não forte, apenas o bastante para sentir o peso. O vinco oficial no meio. O selo do Estado no canto. Minha identidade em tinta e marca d'água. Mais de 30 anos em cima de uma história falsa. Esta era minha. Ia para uma caixa à prova de fogo com meu próprio cadeado. Saímos em silêncio. Sentamos no carro por um minuto, ar-condicionado baixo, o documento no meu colo como uma relíquia. Depois fomos direto ao Detran. Preenchi cada linha, conferi cada letra como confiro pulseiras de pacientes. Nada de erros de digitação, nada de datas erradas, nada de histórias montadas em mentiras burocráticas. Quando o funcionário perguntou se eu queria manter a foto da identidade antiga, respondi: não. Nome novo, foto nova, arquivo novo. Os domingos viraram outra coisa depois disso. Eu aparecia na cozinha das Margaridas toda semana, cedo o suficiente para o café, tarde o bastante para o forno estar quente. Minha mãe fazia strudel de ameixa no meu verdadeiro aniversário em março. No meio do ano, preparava uma quiche salgada e dizia: você perdeu tantos. Agora terá em dobro. Na primeira vez não respondi. Na segunda disse: vou cobrar. Ela riu. E soava como lar. A cada domingo, adicionavam um novo cartão de índice à caixa. Apenas um fato de quando eu era pequeno. Coisas que só eles poderiam saber. Como eu chamava guarda-chuva de chapéu de céu. Como lati de volta para o Golden Retriever do vizinho. A canção sérvia que meu pai cantarolava, enquanto consertava o aquecedor. Guardávamos a caixa no balcão, ao lado da torradeira. Eu pegava um cartão ao acaso enquanto o café passava, lia em voz alta e tentava lembrar. Alguns dias eu conseguia. Outros não. Mas não era sobre recordar tudo. Era sobre construir algo honesto em cima do real. No trabalho, atendi um menino que havia caído da bicicleta. Talvez 6 anos. Joelho ralado, rosto vermelho de chorar. Os pais ao lado, tensos. Enquanto o scanner aquecia, me inclinei e disse: tenho uma cicatriz igual. Ganhei correndo de triciclo com um vizinho. Achava que era invencível. O garoto fungou: o que é triciclo? Sorri. É algo que ensina você a cair. Ele sorriu de leve. Consegui a imagem na primeira tentativa. Os pais me agradeceram como se fosse algo sagrado. Uma semana depois, Haley contou que havia um cartaz novo no saguão do hospital. Passos para verificar fotos antigas e envelopes de revelação atrás de pistas de desaparecidos. Lembretes de cadeia de custódia. OK Observer nos carimbos. Eu não havia colocado lá, mas sorri quando vi. Alguém tinha escutado. Numa tarde de domingo, passei no apartamento de Kenneth. Ele havia se mudado para um quarto no térreo, perto dos trilhos. Paredes cinzas, semi-feitas. Atendeu de meias e um moletom que já não lhe caía bem. O cabelo estava mais ralo. A voz falhou quando disse: não tinha certeza se você viria. Não estou aqui para consertar nada, falei. Só não queria que pensasse que tenho medo de. Encaralou. Ele assentiu devagar, recuou para me deixar entrar. O lugar cairava a café requintado e carpet velho. Sentamos à mesa da cozinha. Ele não ofereceu água, não fez conversa fiada. Apenas disse: desculpa. Como se fosse uma oração. Não respondi por um tempo. Depois soltei: não vou carregar seus segredos por você. Esse é o seu trabalho agora. Ele pareceu levar um soco, mas concordou. Mereço isso. Então tirou da gaveta um envelope amassado, bordas amareladas, carimbo de mais de 20 anos, mas nunca enviado. Meu nome estava escrito nele, na caligrafia dele. Escrevi quando você tinha 10. Tentei convencê-la a contar a verdade. Ela rasgou. Eu colei de volta. Guardei desde então. Abri ali mesmo. Uma carta inteira, tremida mas verdadeira. Ele implorava que Caroline fosse honesta. Dizia que eu fazia perguntas que ele não sabia responder.
Que eu merecia mais do que histórias de ninar e fotos encenadas. Atingiu-me como um soco invisível. Não o perdoei, mas fiquei com a carta. Mais tarde, numa sessão, minha terapeuta disse: a memória é teimosa, mas justa. Devolve o que você abre espaço para receber. Eu abria espaço aos domingos, no café, ao lado da caixa de cartões, com strudel e conversas tranquilas sobre quem eu tinha sido. Algumas manhãs acordava com um fragmento, um som, uma cor, um pedaço de canção, e anotava antes de escapar. Não estava inventando uma nova história. Estava restaurando a que perdi, linha por linha, com provas, com cuidado, com nomes reais em papéis. Disse ao advogado de Caroline que ela não deveria me contatar mais. Nem diretamente, nem por família, nem em feriados, nem com emergências falsas. Sem cartas, sem ligações, sem entrevistas. Eu não precisava de pedidos de desculpa. Precisava de distância. Kenneth ganhou uma regra mais simples: nada de justificativas. Ele assentiu e, em sua defesa, manteve a boca fechada. Num sábado, Haley e eu achamos um videocassete numa venda de garagem a 2 quadras da cozinha das Margaridas. $10, coberto de poeira, um charuto apagado em cima como aviso. O velho da mesa me viu testando o cabo e disse: não fazem mais como esse. Tank Solido. Compramos também uma fita de limpeza e álcool isopropílico. Hábito do hospital: preparar o equipamento antes de confiar nele. Ele tinha razão. Era feio, pesado, perfeito. Levamos para a sala dos meus pais. Meu pai ainda guardava a TV antiga. Não gostava de telas finas. Não dá para confiar, dizia. Rodamos a fita de limpeza, e depois, colocamos a fita do jardim de infância. Snow Day Show, Terma de Será. R. O aparelho clicou, chiou e ganhou vida. A imagem oscilou alguns segundos, depois clareou. Lá estava eu, na primeira fileira, chapéu de floco de papel caindo, boca aberta, cantando atrasado em relação aos outros. Não doeu como pensei. Assisti como estranho. Apenas uma criança com dentes grandes e redemoinho rebelde. Então veio a parte que importava. Voltei no vídeo, ouvi meu eu infantil gritar um nome para a plateia. Não era mamãe. Não percebi na primeira vez. Nem na segunda. Mas na terceira bateu. Danny. Haley Pausu. Minha mãe levou as mãos ao rosto. Era assim que você me chamava, sussurrou. Antes. Assente. Não inventei isso. Ninguém falou por um minuto. Então meu pai apertou o stop. A sala ficou imóvel. Levantei, respirei fundo e enfiei a mão no bolso do casaco. A caixa era pequena, simples. Não fiz cena. Não sou esse tipo de homem. Entrei na cozinha das Margaridas, virei para Haley e disse: quer continuar construindo isso comigo? O rosto dela se abriu em algo firme, mas suave. Ela não esperou eu me ajoelhar. Disse logo: sim. Antes que eu terminasse, atrás de nós, minha mãe secava os olhos no avental. Meu pai pôs a mão no meu ombro. Não foi momento de filme. Foi melhor. Foi real. Marcamos o casamento para março, meu aniversário verdadeiro. Nada grande, apenas a data que importava, a que batia com papéis, fotos, fatos. Naquela semana, Haley e eu tiramos uma foto sob as cortinas quadriculadas e enviamos ao editor dela com 2 linhas. Estamos bem. Vamos casar. Não use nada disso sem permissão. A resposta veio rápido. Entendido. Parabéns. No domingo seguinte, uma prima que eu nunca conhecera apareceu. Trouxe um álbum velho, embrulhado num saco plástico. Polaroides dos primeiros anos. Eu em meias trocadas, comendo cereal, pintando com letras C invertidas no canto das páginas. Você assinou essas, disse, mostrando uma foto com meu nome rabiscado em letras infantis, todas tortas. Eu não sabia soletrar, mas estava orgulhoso. Era a prova. Mas também parecia piada interna, como se me deixassem participar agora. Haley, sempre repórter,
abriu uma planilha discreta. Começou a rastrear as dicas que chegavam após a matéria. Números de casos, regiões, antigos laboratórios de revelação nas rodovias, lugares onde registros sumiam, famílias que se mudavam rápido. Não falava muito sobre isso. Apenas atualizava. Sem espetáculo, só fatos. O que ela fazia de melhor? Então o FBI me convidou para falar. Organizavam uma conferência fechada para equipes de casos arquivados. Agentes de diferentes estados, todos tentando modernizar investigações analógicas. Queriam que eu mostrasse a caixa, os documentos, as fotos, a fita. Fiquei em pé num púlpito de hotel com carpete mais velho que eu e ergui o envelope da Quick Print. Foi isso que quebrou o caso, disse. Olhem atrás de cada foto. Procurem recibos. Iniciais. Os detalhes derrubam ou salvam. Cabeças assentiram. Alguns anotavam. Um pediu cópia da lista de verificação de Halley. Entreguei 6. Na volta para casa, dirigi em silêncio. Parei no acostamento entre saídas. Motor desligado, mãos no volante. Caiu a ficha. Eu não estava mais agindo como alguém emprestado, imitando. Estava escolhendo. No meu nome. Pela primeira vez, me senti eu mesmo. Alguns meses depois, os agentes ligaram. Eu estava sentado no degrau dos fundos da cozinha das Margaridas, café na caneca lascada, quando o telefone vibrou. Era o agente Navarro, calmo como sempre, mas com algo diferente na voz, satisfação talvez. 3 casos arquivados foram resolvidos graças às anotações de Carolyn e à página de recursos da Halley, disse. Mesma linha do tempo, mesmos padrões. Laboratórios de 1 hora, falsas agências de adoção, caixas postais em cidades vizinhas. Tudo escondido à vista de todos. Ele me passou os nomes. Não significavam nada para mim, mas o método sim. Cada detalhe fazia minha pele arrepiar. Num dos casos, uma funcionária de um laboratório em Michigan havia guardado uma foto que não lhe pertencia. Uma criança que não era dela. Escondida na gaveta da cozinha como souvenir. Ela se declarou culpada antes do julgamento. Eu não precisava ouvir as acusações para reconhecer aquela doença. Naquele mesmo dia, Halley e eu abrimos um pequeno fundo, no meu nome verdadeiro. Nada chamativo, sem marca. Apenas uma página simples e uma missão: ajudar famílias a obter documentos. Cópias certificadas de registros antigos não eram baratas, especialmente quando se perseguem fantasmas ao longo de décadas. Queríamos eliminar desculpas. Colocamos nosso próprio dinheiro. Depois, doações começaram a pingar. De conhecidos, de estranhos que escreviam apenas, para a próxima criança. Carolyn A. Pluda Santenka. Eu não fui à audiência. Não assisti à transmissão. Não quis ouvir advogados. Deixar a verdade de pé, sem a voz dela por cima, já era vingança suficiente. Os recibos, datas, códigos, iniciais, tudo em preto no branco. Prova que ela não poderia manipular novamente. Kenneth me enviou um cheque de $4.500, fruto da venda de tacos de golfe que nunca vi usar. O bilhete dizia, para o fundo. Depositei sem endereço de retorno. Não respondi. No hospital, sugere um seminário curto para a equipe de imagem. Nada profundo, apenas 30 minutos sobre cadeia de custódia e por que tecnologia antiga ainda importa. Levei o envelope com as iniciais CR e o coloquei sobre a mesa. É por isso que datas importam, falei. É por isso que caligrafia importa. Carimbos, códigos. Cada ponto de tinta conta uma história. Seu trabalho é garantir que seja a correta. Um rapaz no fundo levantou a mão. Disse que a tia dele administrava um laboratório em Peoria. Naquela noite voltou para casa, abriu uma caixa no sótão dela e encontrou 3 envelopes guardados, pedidos de clientes que nunca buscaram. Ele entregou. Um dos nomes coincidia com um arquivo que Navarro havia marcado. Outro nó começou a se soltar. Cada vez que um nó se desfazia, eu me sentia mais ereto, mais firme.
Como se o ar não me esmagasse mais. Continuávamos indo à cozinha das Margaridas todo domingo. Isso não mudou. Às vezes o cartão da semana era engraçado, como quando eu chamava mirtilos de ervilhas da lua, ou gritava para trens passando como se pudessem me ouvir. Às vezes era mais difícil. Um dizia: você chorava se as cortinas não estivessem retas. Conferíamos toda a noite. Aquele caiu como tijolo. Eu não lembrava, mas acreditava. Devia precisar de algo que parecesse certo, falei. Minha mãe assentiu. Precisava, e nem sempre sabíamos como. Não uso palavras como fechamento. Não se fecha algo assim. Você constrói uma cerca, faz as pazes com o espaço que ocupa e decide quem atravessa o portão. Ninguém mais entra escondido. O editor de Halley pressionava por uma sequência. Queria fotos de noivado, planos de casamento, um novo ângulo de capítulo. Eu disse não. Ela me apoiou sem piscar. Isso também é amor, quando alguém não precisa da última palavra. Para a primeira venda do fundo, minha mãe fez 3 strudels de ameixa. Halley colocou uma etiqueta: receita antiga, novo propósito. Montamos a banca no mercado de agricultores, um cartaz de papel e uma mesa dobrável. Não esperava muito, mas as pessoas apareceram. Uma mulher trouxe a filha e disse: lemos a matéria. Conferi meus arquivos. Não achei nada errado, mas precisava saber. Meu pai estava na ponta da mesa, distribuindo fatias. Um menino de dentes separados pediu a receita. Ele piscou rápido, sorriu largo, pegou um guardanapo e escreveu em letras cuidadosas, como se fosse sagrado. Casamos em março, no meu aniversário real, sob as cortinas quadriculadas. 10 pessoas, sem corredor, sem discursos, apenas o som da água fervendo no fogão, e minha mãe chorando baixinho atrás do avental. Usei um terno cinza que finalmente caía certo nos ombros. Halley vestiu um longo de mangas, com bolsos, porque odeia frio e carregar bolsa. O celebrante errou o sobrenome dela uma vez e ela riu. Não nervosa, só genuína. Meu pai nos entregou as alianças como se fossem relíquias, mesmo sendo de joalheria de shopping. Depois do bolo, versão strudel, fomos direto ao cartório, ainda vestidos de noivos. A funcionária examinou os papéis, conferiu a ordem judicial, digitou devagar como se cada tecla pudesse explodir. A impressora clicou. Samlimpo. Final. Daqueles que não se esquecem. Ela deslizou o certificado e disse: parabéns. Mas havia mais no sorriso dela. Como se entendesse o peso do que fora corrigido. Assinei com o nome que batia com o registro. A casa, a cozinha, a de antes e a que escolhi carregar. Continuamos a rotina de domingo. Cada semana, um cartão novo. Minha mãe escreveu: você escondia giz de cera no aquecedor e dizia que era para ele respirar cores. Meu pai riu por um minuto inteiro quando leu. Nunca conseguimos tirar o cheiro. Emolduramos um quadro da fita do jardim de infância e penduramos acima da caixa. Eu no chapéu de floco, olhos semicerrados, meio canto, meio piscada. Abaixo, imprimimos meu primeiro nome em letras grossas. Sem nome do meio, apenas o que importava. O arquivo metálico, o envelope com CR, a fita VHS. A maioria agora está em evidência federal, etiquetada, catalogada. Está bem assim. Não preciso guardar os artefatos. O que preciso está nesta cozinha, onde o café sempre cheira a história e a luz bate nas margaridas às 9 da manhã. Ainda trabalho à noite quando necessário. Mantém minha mente focada. Não evito o setor de trauma. Também não me voluntário. Mas quando novos técnicos chegam, digo sempre: olhem atrás da foto. Vejam o carimbo. Chequem a história. Pequenas coisas salvam. Mantemos contato cauteloso com Kenneth. Ele manda cartões. Sem desculpas. Só boletins de clima e piadas ruins rabiscadas no rodapé. Não preciso de mais que isso. É o que consigo lhe dar. E basta.
Haley continua atualizando a página de recursos. Não fala muito enquanto faz, mas quando estranhos escrevem perguntando por onde começar, ela sempre responde a mesma primeira linha. Peça os originais. Procure nomes de laboratório. Annote as datas. Detalhes importam. Um mês atrás, estávamos na cozinha das Margaridas logo após o café da manhã. Eu enxaguava as canecas quando ouvi a porta dos fundos Ranger. Meu pai entrou do jardim, botas sujas, ombros cobertos de poeira de cortar cercas vivas. Não bateu. Ele nunca bate. Apenas chamou por cima do som da torneira. Chamou meu nome verdadeiro, o que eu tivera antes, o que foi roubado, o que assinei no certificado de casamento, o que está escrito sob a foto na parede. Ele disse como se me pertencesse. Sem hesitar, sem tropeço, como se fosse o único que sempre conheceu. Eu não congelei. Não recuei. Virei-me. Você confrontaria o passado roubado ou reconstruiria em silêncio? Compartilhe nos comentários. Clique em Super Thanks se quiser apoiar. Isso ajuda o canal a continuar. E não esqueça de curtir e se inscrever. Significa muito. O YouTube escolheu este para você. Toke. Vamos ver se acertaram. A vida seguiu, não como antes, mas como deve. Não há cura para 30 anos de mentira. Mas há remendo. A reconstrução. O que foi arrancado não volta intacto, mas pode florescer em outra forma. No domingo seguinte, minha mãe trouxe mais cartões. Escreveu: você chamava as sombras de cobertores escuros e pedia para desligá-las. Meu pai gargalhou, balançando a cabeça. Não lembrava disso. Eu também não. Mas acreditei. Cada pedaço, cada linha, cada fragmento ia formando uma colcha. Não perfeita, mas minha. O fundo cresceu devagar. Mais pessoas doavam. Algumas deixavam bilhetes, para que outra criança saiba. Outras enviavam histórias. Algumas se perdiam na dor, outras eram claras como recibos. Haley lia todas. Respondia apenas com fatos. Com passos. Sem drama. Fomos convidados a voltar ao FBI meses depois. Não para testemunhar, mas para instruir. Salas cheias de investigadores de casos antigos, todos ouvindo enquanto eu levantava um envelope amassado. Procurem carimbos. Procurem iniciais. São essas pequenas falhas que destroem uma mentira. Eles anotavam. Alguns pediram cópias. Eu entreguei. Haley acrescentou listas, protocolos, lembretes sobre selos e datas. 3 novos casos se abriram a partir daí. Não me pertenciam. Mas sabíamos como começar. A mesma rotina, originais, carimbos, datas. A cadeia de custódia da vida. Às vezes, ainda sonho com o triciclo. Com o tombo. A cicatriz no joelho. Mas agora não é ruído branco. É lembrança. Algo que encaixa com foto, com registro, com risada de pai. O que antes era vazio, hoje é prova. Nosso casamento não saiu em revista. Não teve hashtag. Teve cortinas quadriculadas, água fervendo, mãos trêmulas segurando anel barato. Teve verdade. Isso era suficiente. Ainda é. Kenneth segue enviando cartões postais. Desenhos ruins de sol, previsões de chuva. Nunca desculpas. Não quero. Não preciso. O silêncio dele, por fim, é a confissão. Carolyn cumpri pena. Apelações falharam. Seus advogados mudam de versão. Nada altera recibos, datas, assinaturas. A verdade não precisa de maquiagem. Ela apenas fica. A cozinha agora é meu arquivo. O cheiro de café, a luz nas margaridas, o quadro na parede. Não preciso mais da gaveta metálica. Não preciso de fitas. Preciso de domingos. Preciso do som de minha mãe dizendo meu nome, do riso contido de meu pai, do jeito que Haley anota sem alarde. É isso que resta. E é isso que basta.
Então, quando novos técnicos chegam ao hospital e me perguntam o que importa, eu digo: olhem atrás da foto. Check 'em os carimbos. Detalhes salvam. Porque pequenas coisas, nomes certos, datas certas, histórias certas, podem consertar séculos de mentira. E no fim, não há vitória. Só a verdade. E o que você escolhe fazer com ela?